espaço do Jardim Encantado. E eu tenho feito oficinas aqui com essas pessoas ótimas, que são a Paulina e o Renato, que me acolheram nesse espaço. E hoje a gente veio falar um pouquinho sobre o resultado dessa oficina, né? Mas não só, né? Temos 3 convidadas, né? 3 escritoras também para apresentar, além das nossas escritoras em formação aqui, dos que têm feito, né? Das que têm participado das oficinas de escritas de si. Algumas já participaram desde a oficina de escritas de si, módulo 1, módulo 2, e agora a oficina de mini-contos. Outras chegaram agora para a oficina de mini-conto. Então nós temos, assim, alunas de mais tempo aqui do Jardim e outras que estão chegando. Então, boa tarde. Eu começo lendo um texto da Letícia Prata, lendo alguns poemas da Letícia. A Letícia Prata está lançando um livro agora, ela já tem uma outra publicação individual, participação em antologias, Tempo para Qualquer Lado, da editora Libertinagem, e está tendo um lançamento daqui a algumas semanas, lá nas próximas semanas. Né? Então, quem quiser depois contatar a Letícia Prata ou no site da editora Libertinagem, Tempo para Qualquer Lado está à disposição. Safo. Sou assolada pelos sonhos, sussurros que evito ouvir. Um sopro de vida domina a tarde. Minha voz não se ouve, mas fala. Inútil espera, reduzida a espelhos. Hoje, dormi pequenina, costurada em viva carne. Fiquei exposta. Espero acordar meus membros. Em outro céu possível, qualquer lampejo me acende. Interrênio. Tudo tão próximo, tão frágil, permeia, transpassa, vagueia, tão humano, tão próprio, tão nosso. Sacudo os búzios, jogo as cartas, as runas, nesse lugar limítrofe. Não há interditos nem avanços, há gozo nessa chama, que não se apaga nem incendeia, nesse caldo raso, nesse devaneio enternecido. Mas sonhei hoje com as unhas pintadas de vermelho, não sei agora o que fazer. Dormideira. Naquela tarde, a paisagem era outra, a minguar sobre rostos revoltos. Que importa os montes, os mortos, os embustes alheios? Quero uma travessia, um bote, um leme, a curvar as pedras, seguir com antenas aleatórias as falas e aos burburinhos. Quero espantar os desavisados, os incrédulos, correr desse grito, já foi sem ter nascido, e desse cansaço nos ombros, não se inclinam mais para trás. Aí, meu amigo, não disponho de pranto nem quimeras. Ruíram as portas, as fendas, as passagens. Meus olhos já se fecham, como as dormideiras, sensitivas ao menor toque. Viver agora é um sono, esticado em sonho e resguardo. Dialeto. Em cada canto um retrato solto, um verso torto. Em palavras vivas neste momento, em que tudo creio poder dizer, mas as palavras não têm vivas, boiam, permeiam, dispersas, sem muitas delongas, percorrem o papel com vontade própria, sem muito ligar para o que penso e digo. Acho que são minhas, mas já são outras, recomeçam. O diálogo solto, mudo, torto, são elas que teimam, de alguma maneira, me descrever. Soledad. Nunca gostou do nome, superou o desgosto, inventando o apelido, Sol. Mesmo assim, a vida seguia escura e solitária. Ao apresentar-se, ele insistiu no nome verdadeiro. Ela falou baixo, quase um sussurro. Ele repetiu então em sua orelha, um nome manso e sonoro. Nunca antes lhe parecera tão belo o próprio nome. No mesmo instante, abandonou o apelido. Na manhã seguinte, percebeu que nunca mais sofreria solidão. Amanheceu iluminado. Tinha a mesma mania, escrever versos na palma da mão. No dia em que se conheceram, entrelaçaram os dedos, formando, enfim, o poema. O aroma do pão assando aqueceu a memória de abraços quentes. A bandeira do Brasil sacode com força, que a libertasse do mastro, voar pelo país afora, à procura
de ordem e progresso. Desde março, só abre uma das 4 portas do roupeiro. Teme abrir as outras e libertar algum sonho esquecido. Aquela manhã não quis olhar o espelho, nem sequer abrir a janela. Pegou o baú embaixo da cama, abriu. No quarto amanheceu. Os olhos arderam diante do lume das cartas de amor empoeiradas. Agradeço a leitura da Letícia. Ela leu de 2 livros, né, meus, o Mini de Quarentena, que são esses últimos, né, que foram lidos, e os anteriores, os 2 primeiros do 200. Os Mini de Quarentena eu escrevi realmente na quarentena, por isso tem esse nome. Bom, agora eu passo a palavra a Yasmin Osman, que é uma escritora que eu adoro, e que inclusive as gurias que fizeram oficina aqui leram, porque eu sempre carrego a colher nas minhas oficinas. Obrigada pelo convite, Joselma, é um prazer, sempre foi um prazer. Eu escrevi um romance, Vozes de Retratos Íntimos, e foi a Joselma que nomeou para mim, né, que é Escritas de Si. É isso? É, Escritas de Si. Ela foi a primeira pessoa que me ensinou, então também é alguém com quem eu aprendo. Eu vou ler alguns poemas desse livro aqui, Travessias de Amanaã. É uma antologia que eu escrevi com Ana dos Santos, Delma Gonçalves, Línia Rocha, Carmen Lima e Fátima Farias. Chegará. Ruas molhadas em valas de papéis generais imundícies e barcos pastores falam de água a 4, inflados por pulmões públicos. O ar falta. Nas vielas, desculpas e escusas, os dias seguem como pássaros distraídos. Não são. Obrigados, obrigam. E o diabo assusta. O dia, bro, chegará. O dia em que nos encontraremos em um abraço, molhado de suor preto, bro. O suor é mais preto do que a pele que brilha nos olhos castanhos e no sal da rua. E o sol nos cachos escuros de teus cabelos. E o sol. Flores às margens. Maria, há que se ter delírios, esquecer rotas, criar caminhos. Roberta, há flores às margens, e embora o dióxido de carbono e direito a viver, dinheiro a dever. No céu da boca de Júlia, ruínas pedem mandigas ao céu da noite, faísca produtiva de palavras a chote. O dom de Quixote cobriu o corpo de Silvia. Encontra teu bará, mulher, e cavalga, a errante sendo devorada por molinos. Enquanto ainda. Foi em 2019. 80 tiros fuzilam uma família negra. 80 tiros matam um músico negro. Foi o exército. O braço armado do Estado sabe bem quem são seus inimigos, porque o braço armado do Estado é o mesmo que baixava chibata em João Cândido. É o mesmo que dizimou os lanceiros negros. O braço armado do Estado é verde-oliva, mas também é branco. E protege o princípio estampado na bandeira. A ordem para que os negros não saiam da periferia das instituições de correção. O progresso do branqueamento da população. Foi em 2019, mas já era assim em 1919 e mesmo antes, por Testemunha, Palmares e os Capitães do Mato. 80 tiros e o silêncio, serviço feito. O Estado não suporta que um preto seja pai, que uma preta seja mãe. Que a criança preta tenha uma família. E o Estado não suporta e não dá suporte. Fugiu ao roteiro, eles dizem, e eliminam e riem. Porque o Brasil permite o gozo em fardas, ternos e togas. E a ralé miúda, branca, espraiada por esse chão, se apega às suas peles e dá 2 suspiros de alívio, agradecendo as armas por manter abastecidos os cemitérios, hospícios e prisões. Mas, sobretudo, agradecida por salvar a cotação de suas brancuras no mercado nacional. Gratidão que muito diz de suas misérias. Fomos acusados de exagero ao reivindicar a cultura negra para o negro, enquanto a branquitude reivindica a humanidade apenas para si, e ninguém discute. Era um trabalhador, 80 tiros. Era uma família, 80 tiros.
Era pai, 80 tiros. Era preto. Por isso não bastou eliminar, era preciso rir também. Preta, preto, lembre-se de seu avô preso, lembre-se de sua avó, um assassinato nunca investigado. Lembre-se de seu irmão desaparecido. Lembre-se de seu tio acusado injustamente. Não é preciso olhar muito longe para ver as grades dentes famintos por nossos corpos. E lembre-se, sobretudo, que a brancura ofusca. É preciso usar filtro, irmã. É preciso usar filtro, irmão. É preciso escurecer. Bravo! Eu quero apresentar a Patrícia. A Patrícia vem representando as mulheres de escrita, que é um grupo que se reúne desde o ano passado. A gente está fazendo um ano em outubro, que a gente fez uma oficina online chamada Primaverice. E desde lá, esse grupo segue escrevendo miniconto. E tivemos uma publicação dessas meninas, que são 7, né, 7 mulheres miniconto. E a Patrícia vem como representante desse grupo, né, de mulheres ler textos dela e também das colegas. Ela vem representando as mulheres de escrita. Então, bem-vinda, Patrícia. Boa tarde, pessoal. Que bom estar aqui lendo algo que passa a fazer parte da minha história, principalmente nesse último ano, mas que fala muito do meu passado, né? Eu acho que escrever num coletivo de mulheres, foi uma das coisas mais legais que poderia ter acontecido, além de ter reencontrado a Joselma, minha amiga de infância. Começo com o da Júlia, passeio na chuva. Bateu a porta e saiu a andar sem planos. No caminho, colheu ideias de hortas de estranhos. Roubou o que lhe parecia mais doce e doído. Manchou por dentro a bolsa de vermelho. Encontrou as tintas de que precisava para derramar-se. Da Alessandra, à espera do Natal. A casa com pé direito alto e uma varanda que contornava toda a sua lateral. Pintada de branca, e o colorido estava na diversidade do jardim. Ao entrar na sala, no canto esquerdo, escondida atrás do lençol rosa claro, com flores amarelas, a árvore. Casa em silêncio por várias noites, para Papai Noel poder trabalhar. Na noite mais aguardada, numa escada apoiada na parede, a mãe subia, majestosa, desprendendo o lençol. Lá estava ela, importante, na simplicidade das bolas coloridas reluzia, também o brilho do cabelo de anjo na chama das velas. Sob a base larga da primeira galhada, os embrulhos e a certeza de sua presença, sem nunca ser presença. A magia acontecia. Destecer. Este é meu. Enrola o novelo das lembranças, como quem desmancha as meias tricotadas com tanto esmero. Fio colorido da vida escorrendo embaralhadamente pelas mãos. Nós cegos, difíceis de compreender. Rompe, preserva o fio. As meias já não estão inteiras. Mas para que elas servem mesmo, desapega de si e deixa o drama para os que a amam. Da Andréia. O de baixo, quem é? É o verso de cima. Ah, sim, pois não? Faz favor de rimar. O poema todo já tá reclamando. Perdão, no meio de tanta prosa, acabei me passando. Da Ediane. Este é um conto em 3 etapas, que era o conto dos diálogos, né? Juquinha. Corre, Pedrinho, a Laurinha já está chegando. Pedrinho. Não sei por que o Juquinha implica tanto com a Laurinha. Ela até que é legal. Laurinha. O Juquinha e o Pedrinho pensam que eu não sei que eles são e colocam gafanhotos na minha mochila. Da Anaí, Glamourgel. As maquiagens, iluminadas pelas LEDs amarelas, estavam numa espécie de pós-balada sobre a penteadeira pink, dividindo o território com o pote de miojo e a garrafa de vinho rosé do mercadinho da esquina. A etiqueta, com R$14 escrito à mão, parecia medir o nível da bebida. Pelo tapete de pelúcia desfilavam grampos, echarpes, meia suquete furada e calcinha retorcida.
Diante das nuvens presas pela televisão, o assento aberto do vaso sanitário estava fixo sobre o tripé, assim como o sorriso da moça. A infiltração da casa antiga e o cheiro de esgoto assistiam a um espetáculo de mãos dadas. O temporizador do celular avisou a hora da foto. A taça rosé e os dentes foram erguidos na frente da moldura e do fundo improvisado. A viagem a Paris nascera naquele instante. Segue agora com as nossas alunas, né, aqui do Jardim Encantado, que são escritoras já, escritoras em formação, e algumas delas, inclusive, eu acho que já são realmente escritoras, né. Demora um pouco para as mulheres se reconhecerem, né, como escritora. Eu tenho conversado muito com mulheres a esse respeito, né, como há uma dificuldade de acreditar. Então, muitas dessas que vão ler agora são alunas que eu tenho que ficar elogiando e que duvidam, inclusive, dos meus elogios, né? É verdade, gente, eu não sou de elogio falso. Quando eu disse que tá bom, tá bom. Então, a gente dá continuidade agora com a Magali Oliveira. Boa tarde a todas e todos. Sou, então, a Magali Oliveira. Tenho meus poemas publicados em antologias e coletâneas, e jornal também. Estou me aventurando agora nos mini-contos e participo da oficina Mini Contando com a Joselma, que foi um achado. Da colega Maura Fischer, Nazarena. A coxa se insinua pela fenda lateral da camisola preta, a renda delicada sobre os seios voluptuosos, carmim nos lábios, perfume na pele, desejo entre as pernas. 7 virtudes ou 7 pecados, não importa mais. Dormem lado a lado, com fome, viúva de marido vivo, um casamento em luto. Um mini conto, então, de minha autoria. Riso sórdido. Gerou 5, 4 homens e uma mulher. Quando ela nasceu, ele ironizou. Dei uma fraquejada. Os 4 machos, alimentados pelo mau exemplo, aplaudem o pai entre laranjas, chocolates e cédulas. De Joselma Noal, do Minis de Quarentena, página 50. Mergulhando cada vez mais fundo, perdendo o ar, quase sem força, ergue o braço a democracia. A democracia espera de uma mão brasileira firme e sensata. Este poema ele está publicado no Poetas do Vale, que é uma publicação de Cachoeira do Sul. Eu faço parte desse coletivo e escrevo também para o jornal lá de Cachoeira do Sul, a coluna literária do Tiago Vargas. Tessituras. Eu teço, tu teces, nós urdimos a história. Uns espectadores, vassalos, marionetes da opressão, do dogmatismo, do abuso do poder, num palco de capitães do mato, de capitães da bala, projetos perpetuadores das perversidades do anti-humanismo. Outros protagonistas da construção insólita acenam a um porvir de possibilidades, acolchoam sonhos coletivos, tecem novas histórias de projetos societários de equidade, bem-querença, esperança, escolhas traçando caminhos, definições identitárias. Quem somos? Com quem escolhemos andar? Está em marcha o nós no mundo. Barbárie ou civilização melhor? Agora eu passo a palavra para a Dulcimara Gonzaga, também nossa aluna aqui do curso de escrita, que já foi publicada, né? Acaba de sair a antologia com publicação de 2 alunas aqui, com muita alegria, né? 2 alunas do nosso curso já estão publicadas na antologia.
Boa tarde a todos, todas. Primeiramente dizer que eu estou debutando em um sarau. Estou um pouco nervosa. Janete Cunha. Alegria. Olhou pela janela. De longe, vê brotar a flor. Nasceu a vontade de escrever. Café com pão. Aroma especial. Me abraça todas as manhãs. Tão intenso como o teu olhar no meu. Um mini conto de minha autoria. Abriu a porta, desceu as escadas, pisou a rua como quem pisa o mar, inundou-se dela. E agora então foi publicado, né, com muita alegria, o primeiro poema publicado da vida. Eu vou começar então pelo da colega, que é um conto, né, da Maura. Depois eu leio o meu poema. Brinde à esperança. Era seu aniversário. Sentada ao sol, de olhos fechados, em busca de paz, permitiu que o calor acalentasse o seu rosto. Ficou assim, inerte, mesmo depois que sua pele começou a arder. Inspirou o cheiro de cipreste, típico daquela época do ano, enchendo os pulmões de ar. Tomou consciência do sangue, pulsando em suas veias. Sentiu-se viva, mas muito, muito cansada. Abriu os olhos, bebeu o último gole. Na fina lâmina líquida, no fundo alaranjado da caneca, viu o reflexo das novas rugas que contornavam o seu olhar. Reconheceu naquelas marcas pequenos fragmentos de quem já fora. Ao longe, uma voz meio rouca e há muito conhecida atualizava as notícias da semana. Teve certeza de que aquele era um tempo em que todos julgavam ter razão. E que essas razões eram irremediáveis e absolutamente antagônicas. Ergueu a caneca vazia em direção ao céu. Fez uma breve prece e um brinde solitário à esperança. Talvez ainda comemorasse outras primaveras. Talvez não. E agora, então, o meu poema, que entrou nessa antologia, Travessia. Do amanhã. Mesmo que apaguem as luzes, acenderemos esperança e seremos canção. Mesmo que dilacerem o espírito, colheremos o fruto, seremos paixão. Mesmo que aprisionem o corpo, tocaremos o infinito e seremos represa. Mesmo que tranquem as portas, festejaremos o amor, seremos certeza. Mesmo que sufoquem o peito, respiraremos o grito e seremos o não. Mesmo que puxem o gatilho, percorreremos o caminho e seremos reação. Mesmo que calem a história, bailaremos o passado e seremos vitória. Mesmo que pisem os sonhos, cerrem os punhos, daremos as mãos, seremos liberdade e seremos uma nação. Bravo! Obrigada. Agora eu chamo a Camila Matos, né, para ler o texto dela e também de uma colega. Boa tarde. Eu vou ler, então, o primeiro 13 contos da colega Tânia Amaro. Determinada. Ela abriu a janela domingo de manhã. Sentiu a brisa entrando. Pensou na vida que tinha pela frente e pulou. Coloboma. Era só uma menina. Abriu seus olhos para o mundo e enxergou tudo o que quis. Despedida. Primeiro saíram os filhos, depois o marido. A mãe ficou. Eu deixei a porta aberta e vi, maravilhada, gotas d'água brotarem nos móveis, nas plantas em mim, cintilantes como cristais. Eu deixei a porta aberta e foi quando uma nuvem carregada, sem anúncio do vento, do teto da sala desabou, lavando com água salgada meu rosto, meu corpo e minha alma. Eu deixei a porta aberta e tive medo de me afogar, mas não havia escolha, então uma vez submersa, aprendi a nadar. Entregue agora ao mar, de onde vim, do que sou feita.
onde me sinto de coração aberto. Eu agradeço a mim mesma pelo dia em que, por descuido ou intuição, eu deixei a porta aberta para que eu pudesse voltar. E o mini conto cura. Ao chegar em casa, tirou da bolsa o papel branco dobrado ao meio e fixou a geladeira com um imã. Entre o logotipo da clínica e a assinatura ilegível do médico, a prescrição. 1000 palavras por dia, todas as manhãs em jejum. Agradeço muito a Camila por ter lido sua produção e também da colega, né, por ter representado a Tânia. Bom, agradeço a todos os presentes, né, a todos que estão aqui, que escutaram, né, um pouco de poesia na vida que está fazendo falta. Quero agradecer muito a Paulina e o Renato que me acolheram nesse espaço, né, para ministrar a oficina e hoje me cutucaram para fazer o sarau. Espero que vocês tenham gostado. Parabéns, Selma. Muito obrigada.